Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Agora, no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, onde está escrito do versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, ontem nós falamos do pecado que se separou o homem de Deus. Mas Deus tomou a direção. E quando expulsou Adão e Eva do Éden, eles não saíram de lá de mãos vazias. Eles saíram levando uma promessa. A promessa de que Deus iria restaurar todas as coisas. Que ia nascer na terra um homem, filho de mulher, que ia redimir a humanidade de volta para Deus. E isso demorou muito tempo. Muito obrigada, querido, mas eu vou beber a outra que passarinho bebe. Deus foi preparando todo um caminho. E quando Deus resolveu começar este momento na terra, Ele lavou tudo com o dilúvio. E depois do dilúvio, então, o único homem que ficou, homem descendente de Adão, Noé, com sua esposa e seus 3 filhos. A Bíblia diz: estes são os filhos de Noé que saíram da arca, Sem, Cão e Jafé. E deles se povoou toda a terra. Então foram 4 casais humanos que sobraram antediluvianos e que passaram pelo dilúvio e então saem da arca para povoar toda a terra. Os homens aí então começaram a demonstrar de forma errada a sua saudade de Deus. Porque ficou no homem plantado um desejo de volta para casa. Existe uma palavra na língua portuguesa chamada nostalgia, que vem de 2 vocábulos gregos, nostos e algos. Saudade de casa. Existe na alma do homem esse desejo por Deus, porque ficou um vazio desde que o homem ficou afastado de Deus pelo pecado, ficou esse grande vazio. E o homem tenta suprir esse vazio pela adoração. O homem adora o mar, o homem cria estátuas para adorar, o homem adora as estrelas, o homem adora animais, o homem adora o seu dinheiro, o homem adora a si mesmo, mas ele tem que adorar. Então Deus, na hora certa,
começa a chamar, vai separar um povo. Se você lembra, quando Noé saiu da arca, ele era vinhateiro, então ele plantou muita uva, a terra estava bem adubada, produziu muita uva, ele produziu vinho e embebedou-se. E quando acordou enquanto estava dormindo, ele deve ter sentido o calor e tirou a roupa para dormir. O filho caçula viu e foi falar aos dois outros, que botaram um lençol, vieram de costas, cobriram o velhinho, botaram para dormir, porque naquela época era extrema desonra um filho ver a nudez do pai. Cão, o filho caçula, não apenas viu, mas foi anunciar para os irmãos. E a Bíblia diz em Gênesis 9:24, despertado Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho caçula, e acrescentou: maldito seja Canaã, seja servos dos seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engrandeça o Senhor a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que foi que aconteceu com Cão, o filho que faltou respeito? Nada. Noé amaldiçoou 4 vezes ao filho caçula do filho que lhe faltara respeito. Abençoou 2 vezes a Sem, que era o filho primogênito, e 1 vez a Jafé, que era o segundo filho. A família dos cananeus se multiplicou. Mas quando Deus olha para a terra, havia maldição de novo. Em Canaã vão surgir 12 tribos amaldiçoadas. Então Deus vai começar um processo novo na terra. Ele vai separar um povo. Vocês sabem o que é eclésia ou eclesia? Igreja. Igreja é eclésia. Igreja é um povo separado com uma intenção. E Deus quer esse povo separado na terra. Então Deus chama Abraão. Não tinha ninguém melhor do que Abraão, nem pior. Porque todos estavam no pecado. Abraão era um idólatra. Ele e seu pai Terá adoravam outros deuses. O pai de Abraão, Terá, ele era um fabricante de ídolos, que vendia lá no sul, no extremo sul do Iraque, na fronteira com o Kuwait. Eu morei lá 3 anos e meio. E de lá, então, Deus falou com Abraão: Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, a casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, Abraão, benditas serão todas as famílias da terra. Olhe bem, a salvação é prometida ali, pela descendência de Abraão, a todas as famílias da terra. Bem, quem era Abraão nessa época? Terá, o pai dele já tinha morrido. Harã,
o irmão dele tinha morrido e deixou um filho, Ló, para Abraão criar. Abraão estava com 75 anos de idade. A sua esposa estava com 66. Mas eles não tinham filho. E naquela época, não tinha como pensar no futuro se você não tem filho. Então, um homem que não tem filhos, ele é considerado como uma folha seca, que vai passar. A mulher naquela época, se tinha o ventre estéril, ela é considerada como uma sepultura, onde tudo que cai, morre, não produz. E era muito humilhante. A mulher que não engravidava era considerada alguém que tinha o ventre amaldiçoado. Por isso, Abraão, com 75 anos, príncipe caldeu, descendente de Sem, o filho super abençoado de Noé, riquíssimo, príncipe, reinava em Ur dos Caldeus. A esposa dele, uma princesa linda, 66 anos já, mas eles não tinham descendência. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, falou de descendência, ele disse, eu vou. Abraão largou tudo. Deus não disse qual era a terra. Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas ele tinha uma promessa. Eu te mostrarei. Na tua descendência, as famílias da terra serão abençoadas. Aquele homem, ele precisava ouvir a voz de Deus. Ele desenvolveu uma consciência auditiva da princesa Sara. Esse homem não desligou. E quando depois de muito, mas muito tempo, eles enfim chegaram aonde? A povos, um povo, a descendência de Abraão. Abraão olhou a terra e viu fome. Desceu para o Egito. Não era para ter descido. Passou muita dificuldade lá, mas quando voltou, se separou de Ló e ele ficou. Deus aparece para Abraão e diz para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Abraão tinha acabado de vir de uma guerra com os reis, ele tinha vencido, mas ele estava apreensivo, porque os reis poderiam ter ido buscar reforço, mas afinal de contas, o que mais? Sara com 77, e cadê a descendência que Deus prometeu? E quando Deus diz para ele, Abraão, eu sou, sendo Eliezer, um escravo nascido na minha casa. E Deus diz para ele, Abraão, nem será esse o teu herdeiro? Abraão, eu não sou como aqueles ídolos que você fabricava, não. Eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus fiel, e eu velo sobre a minha palavra. O teu herdeiro será um filho nascido de ti. Eu posso imaginar o que aconteceu na cabeça de Abraão. 86 anos, Abraão parou. Nós sabemos que esta conversa foi à noite, porque Deus disse para ele, Abraão, vem aqui. Vem aqui. Quantas estrelas, se é que tu podes enumerá-las? Assim, Abraão, vai ser a tua descendência. Se alguém conseguir contar as estrelas dos céus, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar.
A Bíblia diz: Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Daí em diante ele passa a ser o justo Abraão. Abraão chega em casa. Logicamente ele falou com Sara. Sara, o senhor falou comigo. Não é assim que marido faz? Marido que é marido. O que foi que ele te disse? Mulher, quer saber? Ele disse que Eliezer não é nosso descendente, não. Ele disse que meu descendente é um filho nascido de mim. Sara olhou o paredão. Sara olhou o impossível. Eu estou velha, eu sou estéril, é impossível, deste mato não sai mais coelho. Sara tinha trazido do Egito uma escrava, que era jovem, Agar. Ela disse então, sabe mulher quando quer ajudar? Deus não falou com ela, falou com o marido. Para que ela tinha que se meter? Mas se meteu. Nós nos metemos nas coisas. Ela disse, então deita-te com a minha serva. Ela é jovem. Abraão não contou até 2, deitou com ela e engravidou. Nasce Ismael. Abraão estava feliz da vida. Ele tinha um filho. Ele tinha uma continuidade. Ele não era mais uma folha seca. A escrava engravidou do patrão, se sentiu que tinha o rei na barriga, passou a afrontar a esposa, foi uma confusão. Não vou entrar nesse detalhe, que eu tenho que chegar lá onde nós começamos. É o filho de Abraão. Abraão agora, não é? 86 anos, você já pensou para ter o primeiro filho? Abraão estava com 99 anos. Ismael estava com 13 anos. Nesse espaço de tempo, Deus aparece para Abraão e vai fazer com ele uma aliança. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Porque tem muita gente que não dá atenção a isso. Deus aparece com ele e, entre tantas coisas, Deus vai fazer uma aliança. Só agora Deus vai fazer uma aliança. No capítulo 17 de Gênesis, se você quiser, olha. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, Gênesis 17, versículo 1. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Abraão se prostrou o rosto em terra e Deus falou. Agora Deus vai fazer uma aliança. Você sabe que aliança é casamento. Deus vai se unir a Abraão. O que é de Abraão é de Deus, o que é de Deus é de Abraão. E Deus vai dar uma marca. Ele disse: este é o sinal da minha aliança. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E será isso por sinal de aliança entre mim e vós, pelas vossas gerações. Todo macho
que tiver na sua casa será circuncidado. No versículo 23, Deus vai especificar. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael. Presta atenção. E a todos os escravos nascidos na sua casa, e a todos os escravos comprados por seu dinheiro, todos os machos dentro de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio, de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Observe esses 3 versículos. Cuidado quando a Bíblia repete. Deus está fazendo aqui, ó. Bota para dentro, bota. Olhe o versículo 24. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Eu queria que vocês percebessem. Abraão está sendo circuncidado agora. Ele entra no caminho da aliança com Deus. Mas Ismael já está com 13 anos. Então, quando Ismael foi gerado, Abraão não estava em aliança com Deus. Abraão tinha uma promessa, sim, mas ele não estava em aliança com Deus. Agora, Abraão está circuncidado. Deus aparece a Abraão no capítulo 18 e diz: Sara, tua mulher, Abraão, onde está? Ele diz: está dentro da tenda. Pois daqui a 1 ano eu virei a ti, e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Você entendeu que o filho da aliança é Isaque, é o filho de Sara? Esse é o grande nó dos árabes com os judeus, porque Ismael é o pai dos árabes. Ele não é filho da aliança. O filho da aliança é Isaque. Deus fez uma aliança com Abraão, não é? Depois, no capítulo 26 de Gênesis, Deus renova esta mesma aliança com Isaque. No capítulo 28, ele renova a aliança com Jacó. Para Isaque, ele diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Para Jacó, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. E ali, Jacó entra em aliança com Deus. Deus passa a ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vamos parar aqui. Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou Israel, porque Jacó se torna Israel. Quando um dia Deus chama Moisés para tirar, você vai dizer a Faraó que tire
que deixe o meu povo sair para ir ao deserto para me servir, quer dizer, para me adorar. Moisés diz para ele, aqui no capítulo 3 de Êxodo: quando eu chegar lá e disser, eles vão me perguntar seu nome, eu não sei dizer. Deus diz para ele: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou aos outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo. Então, o nome de Deus, eternamente, é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esta é a raiz, esta é a raiz. Quando nós lemos o capítulo 11 de Romanos, nós vemos Paulo falar disso de uma forma maravilhosa. E ele diz que Israel, um dos símbolos de Israel, para mim o mais forte, é a oliveira. Israel é oliveira. Você pega uma árvore, corta os galhos, joga fora, a árvore cresce de novo. Você poda até o tronco, ela torna a expressar galhos. Por quê? Porque você não arrancou a raiz. A raiz é de lá que vem tudo. A aliança de Deus é com os patriarcas, é com a raiz de Israel, por isso ninguém destrói Israel. Agora, através desta descendência de Abraão, Isaque e Jacó, Deus então vai trazer Jesus. No devido tempo, Jesus vem de forma diferente, porque ele não vem da tribo, ele é sumo sacerdote, mas ele não vem da tribo dos sacerdotes, ele vem da tribo de Judá, do ventre de Lia, mulher de Jacó. Bem, Jesus Cristo então vai nascer. E quando ele vem, o propósito único de Jesus é preparar o momento para a igreja, para o reino de Deus na terra. Antes, o reino de Deus não estava na terra, mas agora vai chegar. Você vê que João Batista, ele começa a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Depois ele vai preso por Herodes, e ele é morto, decapitado. E Jesus então aparece na Galileia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo então fica anunciando o reino. No capítulo 5 de Mateus, ele explica abertamente como é o reino, quais são as características
do governo, do reino de Deus. Ele diz: no meu reino, os bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No meu reino, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. No meu reino, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No meu reino, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No meu reino, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. No meu reino, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Ele vai dizendo tudo que para o mundo não é bem-aventurado, é aquele que é bem-aventurado. E ele diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Por assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então ele começa a introduzir uma nova visão. Por isso que no momento que ele se encontra diante de Pilatos, ele diz: ó Pilatos, meu reino não é deste mundo não. Porque se meu reino fosse deste mundo, meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Faça o seu trabalho. Você está fazendo o seu trabalho para que eu possa cumprir o meu na cruz. Tudo que está acontecendo aqui, Pilatos, você pensa que meu pai não está vendo? Que ele não está permitindo? Tudo. Ô meus irmãos, você está pensando que essa desordem que está no mundo, Deus não está vendo tudo? Tá? Você lembra da perplexidade do profeta Abacuque? Como o Senhor acontece se tudo o Senhor me faz ver? Deus diz: ué, é capaz. Pensa que eu estou brincando, é? Estou trabalhando, você é que não vê. Deixa, isso tem que acontecer. Meus irmãos, nós como nação, nós temos uma nação consagrada a uma imagem. Você sabe que imagem é essa? Aparecida. Padroeira, devia ser madroeira. Mas é padroeira, quer dizer, não é macho nem fêmea. Além do mais, nós botamos a imagem, a memória do amor de Deus diante do maior carnaval do Brasil, todo apanhando do diabo, 2 carnavais, e todo mundo sambando e batendo palma. O que é isso? Nós, a nação brasileira. E você quer o quê? Ainda não é o julgamento. É só o princípio, essa potestade que está aí, para ver se nós oramos mais. Mas vamos lá. Aí, como nós vimos, através do povo de Israel, Deus leva o povo de Israel para o Egito, para que eles se multiplicassem. E Deus tinha prometido a Abraão que os tiraria de lá. E quando chega 80 anos antes de tirar, Deus vai levantar da família de Levi um menino, Moisés. E quando Moisés está na hora de tirar o povo, Deus manda, Moisés tira, o povo sai, começou tudo de novo.
mas tudo agora está preparado. O nascimento de Jesus é cantado, é anunciado pelos profetas, profetas messiânicos e tudo. E Jesus veio. Só que eles, quando Jesus veio, já tinham a lei. Os judeus eram a nação de Deus na terra. Mas acontece que eles tinham a lei. Só que a lei servia para apontar o pecado. Por exemplo, se o pastor dissesse, a partir do próximo domingo, nenhuma mulher pode vir ao púlpito se tiver com as calças compridas. Tem que vir de saia. Eu posso pregar aqui até sábado, meia-noite, de calça comprida. Eu não estou infringindo lei nenhuma, porque a lei vai começar domingo próximo. Então, até sábado não tinha lei. Até hoje não tem lei. Então, se não tem lei, como é que eu vou infringir uma lei que não existe? Agora, domingo, se eu aparecer aqui de calça comprida, eu estou infringindo uma lei, porque ela já existe. Você entendeu? Então, Deus trouxe a lei para mostrar ao homem que o homem não tem condição de cumprir a lei, porque a lei de Deus é santa, a lei de Deus é justa, mas os homens não podiam cumprir. Preste atenção. Deus mandou os sacerdotes, eles construíram um altar de holocausto, o altar de sacrifício. Madeira de acácia, tudo forrado com bronze, um chifre em cada ponta, nós falamos disso aqui. O homem viu que pecou, comprava seu cordeiro, chegava lá, os sacerdotes examinavam o cordeiro estava perfeito, amarravam nas 4 patas, o homem botava a mão para se fazer um com o cordeiro, o sacerdote sacrificava. O homem saía de lá, graças a Deus, eu agora não tenho mais pecado, porque o animal levou o meu pecado, morreu no meu lugar. Aí quando ele sai dali, ele está andando, ele vê o homem passando com a mulher, aí ele começa a viajar no corpo da mulher, ter desejos libidinosos. Ai, pequei de novo, vai comprar outro cordeiro para morrer no lugar dele. Sai de lá, tem raiva do outro, quer matar, ai, pequei, vai comprar outro cordeiro. Não tem cordeiro que chegue. O que acontece é que a lei leva o homem a admitir: eu não tenho condição de cumprir a lei, eu sou ruim demais, eu sou pecador, eu preciso de uma intervenção de Deus. Aí Deus dá um stop na lei e envia a graça. Por isso a Bíblia diz: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vem através de Jesus Cristo. Olha quem vem, o próprio Deus vestido de homem, o Deus possível, o Deus palpável, o Deus audível. Desde o seu evangelho, onde a graça ainda não tinha se derramado visivelmente, você vai ver Jesus mostrando. Lá em Marcos 5, fala de uma mulher. Ela estava há 12 anos sangrando. Aquela mulher era considerada pela lei uma pessoa imunda, está em Levítico 25. Durante os dias da menstruação e todos os dias fora da menstruação, uma mulher que estivesse nesse período, se ela tocasse aqui,
aqui estava imundo, você não poderia tocar. Se ela sentasse ali naquela cadeira, quem sentasse ficaria imundo até de tarde. Tinha que se lavar. Esta mulher ficou 12 anos perdendo sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha e só veio a piorar. Se ela tinha filhos, foram tirados dela. Se ela tinha marido, o marido foi dela. Ninguém a visitava, porque ela tocava em tudo, todo mundo ia ficar imundo. Nenhum abraço, nenhum aperto de mão. Se ela vinha andando aqui, todo mundo corria para lá para não pisar no lugar que ela pisou. Era a imunda. 12 anos perdendo sangue. Como você acha que essa mulher estava? De médico em médico. Ela não apenas piorou, ela empobreceu, ela enfraqueceu. Um dia, alguém falou de Jesus e disse para ela: ele não cobra. Porque ela já tinha perdido tudo. Aquilo acendeu no coração a esperança. Você sabe que a fé é certeza do que você espera e é convicção de fatos que você não vê. A mulher esperou. Lá um dia, Jesus atravessou da terra do Gadareno, chegou no outro lado, a multidão veio em cima, veio o chefe da sinagoga, se prostra aos pés de Jesus e diz para ele: mestre, a minha filhinha está doente até a morte. Vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus disse: vamos. Lá vai ele e a multidão, e ele com pressa. Quando a mulher viu aquela multidão, ela disse: hoje é a minha chance. Aí ela foi. Como é que aquela mulher estava andando? 12 anos. Não tinha os absorventezinhos macios que nós temos hoje, não. Era trapo de imundície. Aquilo. Ela já estava toda ferida. 12 anos sangrando sem parar, não sei como aguentou. Ela já estava toda ferida para andar, coitada. Deus me defenda. Sofrendo, ferida. Mas quando ela viu a oportunidade, ela disse que Deus tudo. Eu tenho a impressão que Ele diminui o ritmo. Porque Jesus Cristo é assim. Ele diminui o ritmo. Porque a mulher teria que tocá-lo. Porque ela fez uma proposta. Ela fez uma proposta. Eu não posso tocá-lo. Porque senão ele fica imundo. Ele não vai me tocar. Porque senão ele fica imundo. Mas, e se eu lhe tocar só um pouquinho na veste, eu fico curada, ele nem vai saber. Porque Jesus era rabi. E todo mestre tinha aquela capa. Ela disse: eu toco na capa dele. Eu fico curada. Ele vai embora, nem vai saber. Ela disse: eu vou. E quando ela foi procurando espaço no meio da multidão, e quando chegou perto, ela estendeu o dedo. E ela tocou na orla do manto. Naquela hora, a Bíblia diz, ela ficou livre do seu flagelo, porque a doença física é flagelo. Aí ela diz: a pessoa que sangra 12 anos sabe quando parou de sangrar. Aí ela parou. Só que vai agora. Ela tocou, ela chegou, mudou. Agora ela entrou em contato. Nunca mais será a mesma.
Aconteceu o que ela nunca esperou. Ele parou. Quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos disseram: mestre, todo mundo te comprime, tu perguntas quem me tocou, mas ele não disse quem me tocou, ele disse quem me tocou nas vestes. Quem me tocou de modo especial, quem me tocou com uma intenção especial. Aí a Bíblia diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, e cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, contou-lhe toda a verdade. E ele lá olhando. E Jairo aqui com a filha morrendo em casa, agoniado, e toda a atenção de Jesus era para aquela mulher. E a mulher falou: você entrega microfone na mão de uma mulher, pode ter certeza que ela não entrega fácil. Ela chorou, ela babou, ela contou, ela chorou as pitangas dela. E Jesus ouviu. Ela derramou para fora. Você sabe quanta ira aquela mulher tinha? Você sabe quanto desejo de vingança? Ela foi enganada por todos. Ninguém a curou. Todo mundo levou dela tudo o que ela tinha. E ela estava só. Nem um abraço, nem um aperto de mão, nem uma palavra de carinho. Ela pensou: eu vou começar a minha vingança já. Mas para quem que ela foi? E quando ela acabou de vomitar toda a ira, toda a frustração, o empobrecimento, a humilhação, a ansiedade, a angústia, disseram para Jairo: não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. Parece que eu estou ouvindo o grito de Jairo. Jairo disse para ele: não crê apenas. Olhou para a mulher. A palavra que Jesus disse para aquela mulher foi: filha, vai-te em paz. A tua fé te curou. Ficou curada. Olhe que agora aparece um homem que se compadece de uma imunda, que cura a mulher imunda. Isso é graça. A um outro, então, a imundície, o toque de uma mulher fez o Deus da glória parar. Havia um homem no caminho de Jericó. A Bíblia diz que está escrito em Marcos 10. A Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Bartimeu. Durante muito tempo meu apelido foi Bartimeia, porque eu gritava que nem Bartimeu. Bartimeu, no capítulo 10 de Marcos. Este homem era cego e mendigo. Ele não tinha onde morar. E havia uma especificação para os sem teto. Eles ficavam na rua para pedir esmola, mas eles recebiam uma lona, um tecido tipo uma lona que era impermeável, que os protegia da noite, do sereno, ficava como uma tenda. E de dia fazia uma cobertura, tipo uma sombra, e ali todo mundo que passava sabia que ele tinha permissão para pedir o baxixe, que é a esmola. Este homem conhecia a fama de Jesus, porque todo mundo falava. Quando foi um dia, ele ouviu um tropel no caminho de Jericó.
E ele disse: que é isso? Quem é? Ficou sabendo que era Jesus. Quando ele viu que era Jesus, ele começou a gritar. Ele começou a gritar. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o homem gritava com uma veemência, que a multidão dizia para ele: cala a boca, você está atrapalhando. Quanto mais a multidão mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto. E quando Jesus foi passando mais perto, ele ouvia. Ele era cego, mas ele não era surdo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O grito do cego mendigo vai parar o Senhor dos céus e da terra. Jesus parou e disse: chamai-o. Não teve jeito. A voz da multidão não superou a voz do clamor do cego. E quando chamaram, disseram para ele: tem bom ânimo, o mestre está te chamando. Sabe o que ele fez? Isso me impressiona. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 50. Ele jogou fora a capa de cego, mendigo e pedinte, como quem diz: não preciso mais da miséria. Ele me chamou. E se eu estou em contato com Ele, saiu a miséria. Ele foi tateando. E quando o puseram na frente de Jesus, Jesus olhou para ele. Mas ele não sabia, podia ver Jesus. E o Deus da eternidade, o Senhor dos céus e da terra, que incomparável, sublime, excelso, disse para ele: o que tu queres que eu te faça? Eu estou à tua disposição. Eu estou para resolver os teus sonhos, para suprir a tua necessidade, o que tu quiseres. Sabe qual foi a resposta dele? Que eu torne a ver. Ele podia ter pedido casa nova, dinheiro, muita riqueza. Ele disse: eu só quero ver de novo. Quer dizer, ele não nasceu cego, ele ficou cego. O que este homem queria ver de novo? Ele queria ver os rostos que ficaram com tudo dele. Ele queria ver as pessoas que o maltrataram. Quem sabe ali não tinha um desejo de vingança pela situação dele. E quando ele disse isso, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Quando ele abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu foi o rosto de Deus, do Messias. O que foi que aconteceu? Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Passou a seguir Jesus porque foi tocado. Olhou, viu, percebeu, foi conectado. O toque de uma mulher imunda faz o Filho de Deus parar. O grito de um cego mendigo na beira da estrada faz o Senhor da glória parar. Mas eu ainda quero citar
o exemplo de um anseio de coração que faz Jesus parar. Isso está escrito em Lucas 19, sobre Zaqueu. Havia entre os chamados ladrões, um fariseu muito rico, chamado Zaqueu. E ele tinha loucura para chegar perto de Jesus. Ele queria estar em contato com Jesus, mas não havia como. Ele era publicano, ele era cobrador de impostos e ninguém gosta de pagar imposto. A gente paga, tem que pagar, mas ninguém gosta. Naquela época eles eram dominados pelo Império Romano e pela dinastia dos Herodes, porque Herodes não era só um rei, era uma dinastia. Herodes o Grande, Herodes Antipas, eram vários Herodes. E era uma dinastia amonita. Eles eram inimigos de Israel, mas reinavam ali. Então o povo de Israel tinha que produzir tributos para o Império Romano e tinha que produzir dinheiro para pagar a dinastia dos Herodes. E nada vinha a favor de Israel. Esse homem, ele era um cobrador de impostos. Esses eram homens muito ricos, porque parte do imposto ficava para eles. Então ele era publicano, pecador, inimigo do povo de Israel. Assim ele era considerado. E muito rico. Mas ninguém conhecia o coração de Zaqueu, a não ser o próprio Deus. Havia dentro do coração dele um clamor por Jesus. Havia uma necessidade por Jesus. Ele tinha inveja de quem podia chegar perto de Jesus e ele não podia. Entrar na multidão era impossível, além do mais, ele era de pequena estatura. E o coração dele clamando. Um dia, ele andando, quando ele viu um tropel, uma multidão que vinha, ele era um homem muito inteligente, ele percebeu, é ele. O coração dele começou a acelerar, ele procurou um método para resolver aquilo. E ele disse, ele vai passar por aqui, não tem outra rua. Aí ele viu um pé de sicômoro. O pé de sicômoro é uma árvore, não chega a ser um arbusto, é uma árvore. Não é alta, mas os galhos dela crescem assim, crescem de baixo para cima, e é uma folhagem densa. Ele pensou, eu subo aqui, dá tempo, ninguém vai me ver. E lá em cima, eu vou ficar olhando para ele. E ele subiu. Que coisa triste, um homem daquele igual moleque na rua, subindo de árvore. Subiu, ficou lá em cima, de olho. E lá vem Jesus e conversa com um e conversa com o outro e ensina, tá? O solão, o poeirão. Lógico que ele veio para debaixo da sombra do sicômoro. E Zaqueu estava se achando. Eu disse que ele vinha. Eu sou inteligente. Ele veio. Ele veio. E quando Jesus chegou embaixo do pé do sicômoro, Zaqueu estava o homem mais feliz da terra. Porque ele estava próximo. Ele podia ver, ele podia ouvir, ele via o cabelo, ele via o nariz, ele via as mãos, ele estava próximo. Como ele sempre quis. De uma hora para outra. Zaqueu, Jesus viu, desce daí depressa, porque a mim me convém entrar na tua casa. Eu não sei como é que Zaqueu não caiu na cabeça de Jesus. Lá vem Zaqueu, descendo com tudo, e voltou para casa.
Olha o que foi que Jesus Cristo disse para ele: Zaqueu, esse desejo que você tem de estar comigo, o meu desejo de estar com você, Zaqueu, é muito maior. Porque a mim, eu é que desejo entrar na tua casa, no teu coração, Zaqueu, porque eu te amei primeiro. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus diz, Zaqueu disse para ele: mestre, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Metade dos meus bens. 50% de tudo que ele tinha. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha o toque, olha a mudança. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Ele vem lá da raiz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, o toque da imunda fez o Senhor da glória parar para ela. O grito do cego mendigo fez o Deus da glória parar. O clamor do coração de um ladrão fez o Senhor entrar na casa dele. E este mesmo Jesus já estava mostrando a que ele veio. E ele diz aqui: o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Então nós todos estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E quando Jesus Cristo vem, Ele vem para arrebanhar. E hoje nós estamos aqui celebrando esta salvação que entrou na casa de Zaqueu, que entrou na sua vida e na minha também. Nós vemos isso acontecer, como Deus vai mandando. Amanhã de manhã vamos estar falando sobre esta graça admirável, como ela entra agora com Jesus Cristo e ela se expande a partir da cruz, e ela continua se expandindo e alcançando outros. Este é o ministério dessa igreja missionária. Este é um trabalho missionário de anunciar, de contar as boas novas, de dizer o que já aconteceu. O Jesus que nós entregamos é a boa nova. Nós anunciamos que Deus quer perdoar. Nós não anunciamos o evangelho da condenação, mas o evangelho da salvação. Porque Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando e ensinando a eles tudo o que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então primeiro você crê para depois ser batizado. Porque o batismo externo é uma demonstração do que aconteceu lá dentro, da explosão de vida que já aconteceu. Nós precisamos anunciar que Deus chama o homem para Ele,
que Deus estende a mão, rasga o seu Filho na cruz, para que todos venham. Ele só exige um requisito: que você se arrependa. Arrependei-vos, por isso Jesus disse. E Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Nós somos a turma que reconhece que é pecador, mas que está no processo de santificação. Quando Pedro foi levado a Jesus, Jesus disse para ele: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás Cefas, rocha. Jesus estava falando com ele em aramaico. Então Jesus para ele: tu és Shimon, Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que no aramaico é rocha, pedra. E se nós virmos a diferença do Pedro de antes para o que o Pedro foi depois, é muito grande. Quando Jesus, no caminho de Damasco, olhou Saulo, o fanático, que ia para lá para matar todos os discípulos de Jesus, ele olhou para Saulo, o fanático, e viu o Paulo, apóstolo. Quando eu vim para Jesus, ele viu a mulher que eu era, de orgulho, vaidade, todo tipo de podridão, mas ele olhou para mim como eu estava, e ele viu o que eu seria, aceitando a liderança, a palavra e a ministração do Espírito dele. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Através de Jesus, nós somos filhos enxertados, não nos galhos da oliveira, mas enxertados na raiz, nos patriarcas, enxertados em Abraão. Por isso, a lei vem por Moisés, mas a graça e a verdade vem por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu reino sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.